Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui, eu, o professor Malson Darli, o professor da matéria mais docinha, matemática. E no nosso sexto tempo de hoje, vamos embarcar numa viagem cultural. Sabe para onde? Rumo ao Festival de Parintins, isso mesmo! Ó. Mas não vou sozinho, vou com o Bois, caprichoso e garantido, isso mesmo! E vocês, vem comigo nessa viagem, porque vamos conhecer o famoso 2 para lá e 2 para cá, que embala o ritmo da arena. Será que eu fiz certo? Bom, certo mesmo é que essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, vocês já viram que eu não entendo muito desse ritmo, né? Então, vamos chamar quem entende, que é o professor Marlon, para juntos visitarmos um espaço temático do festival e mostrar como a cultura dos bois garantido e caprichoso também pode ensinar muita matemática. Fala, galerinha! Antes de vocês mergulharem nos quadriláteros, deixa eu contar uma coisa massa para vocês. O Festival de Parintins não é só festa, é cultura, é história, é tradição e, claro, muita matemática. De um lado da arena, de vermelho e branco, entra o boi garantido, o boi do povo. Ele celebra a força e a beleza do povo da floresta, um povo cheio de culturas, cores e histórias. Suas toadas, danças e apresentações nascem dos saberes antigos dos povos afro-indígenas e tradicionais, misturando tradição e arte que emociona a galera vermelha e branca. Do outro lado, de azul e branco, vem o boi caprichoso. Ele é o boi das estrelas, o mais querido do povão. Suas apresentações são cheias de emoção, luz e espiritualidade, sempre valorizando os povos da floresta. Com todas as coreografias marcantes e alegorias ousadas, o caprichoso encanta a galera azulada com um espetáculo de tradição e inovação. E o mais bonito, galerinha, é que tudo isso nasce do trabalho dos artistas populares. Cada linha traçada por eles vira parte dessa festa gigante. Alegorias, painéis, figurinos, tudo é feito com arte, história e matemática. Quadrados, retângulos, losangos e trapézios aparecem por todo lado, ajudando a montar esse espetáculo de cores e formas. E para mostrar que a matemática também marca presença no festival, a gente chama agora o nosso correspondente direto de Parintins. Ele que já está no meio da festa, no ritmo da toada e de olho nas formas geométricas. Pimpolho, é com você! Bate forte o tambor, que eu quero matemática ensinar. Ô, pimpolhos, foco na telinha e olho aqui no carequinha, porque hoje quem entra no ritmo quente do festival é ela, a linda matemática. Ó, o Bubódromo, esse lugar mágico, onde garantido e caprichoso brilham, vai dar espaço para um espetáculo diferente, o da geometria. E ô, pimpolhos, olha só ao redor. Vocês estão vendo? Tem forma geométrica em tudo. Ali, ó, nas bandeiras, nos painéis, nas alegorias. Essas formas diferentes que aparecem por todos os lados são, na maioria das vezes, polígonos. Lembram? Então acompanha comigo. Os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas só por segmentos de retas, ligados entre si, sem deixar espaços e sem cruzamentos. Olha que legal! E no meio de tantos polígonos, tem um grupo que vai brilhar na aula de hoje. Sabe quem são? São os quadriláteros. Eles são polígonos com 4 lados e 4 vértices. Eles são bem tranquilos de reconhecer, pimpolhos. Só que um detalhe, são cheios de detalhes geométricos para a gente descobrir. E ó, não basta só contar lados não, hein? E dizer assim, é um quadrilátero. O desafio agora é observar com atenção como os lados estão posicionados, porque é isso que vai nos ajudar a diferenciar cada tipo de quadrilátero. E por isso, pimpolhos, a gente precisa ficar de olhos nas posições relativas entre os lados desses quadriláteros. E aí,
que entra a linda matemática no compasso do bubódromo. Essas posições podem acontecer de 3 jeitos. Acompanha comigo. São 3 jeitos diferentes. Bora entender direitinho cada um deles. A primeira são as retas paralelas. Elas seguem lado a lado, sempre na mesma direção e nunca se encontram, mesmo se a gente prolongar. Em seguida, tem umas retas concorrentes, aquelas que se cruzam em um ponto comum. Já as retas perpendiculares também se cruzam, mas com um detalhe importante: formam um ângulo reto. É isso aí, ó, um ângulo de 90 graus. Tá, professor? E o que tudo isso tem a ver com os quadriláteros? Calma, Pimpolho, que eu vou deixar ainda tudo docinho, docinho e chuchu beleza, ó. Presta atenção. Cada lado de um quadrilátero é um segmento de reta. E para entender como esses lados se organizam, a gente precisa observar as relações entre essas retas. Se os lados estão paralelos, perpendiculares ou concorrentes, isso muda o formato do quadrilátero. É assim que a gente começa a diferenciar cada tipo deles. Ô, Pimpolhos, agora que a gente já entendeu como funcionam as posições relativas entre os lados e o que define um quadrilátero, bora investigar de perto 2 grupos que se destacam, tanto na matemática como na beleza do Festival de Parintins. Então, ó, que entre os paralelogramos e os trapézios. E para começar, vamos observar os grafismos indígenas, que são muito mais do que desenhos. São símbolos de memória, espiritualidade e resistência cultural, presente nas alegorias, nos trajes e nas pinturas corporais. Eles estão espalhados por todo o festival. Se a gente observar com cuidado, vai perceber que muitos desses grafismos são formados por figuras planas e, mais especificamente, de quadriláteros, com lados opostos paralelos e ângulos bem definidos. Essas características pertencem ao grupo dos paralelogramos. E olha só, Pimpolhos, nesse grupo especial de quadriláteros se destacam 3 figuras bem conhecidas: o retângulo, o losango e o quadrado, cada uma com suas próprias características e formas de brilhar na geometria e no festival. Então, ó, bora conhecer. Foco na telinha e olha aqui nos quadriláteros. O primeiro são os retângulos. Eles têm lados opostos iguais e paralelos e 4 ângulos retos. Viram aí? Viu que bacana? Então, tchau, retângulo! Agora, vamos conhecer os losangos. Todos com 4 lados iguais, nenhum ângulo reto e um charme especial para as diagonais, que são perpendiculares. Isso aí. Tchau, losango! Agora, fechando esse trio, vem o mais especial, o quadrado. Olha aí como ele chegou. Ele possui as características das 2 figuras anteriores. Tem 4 lados iguais, como o losango, e 4 ângulos retos, como o retângulo. Além disso, tem suas diagonais perpendiculares, que se cruzam bem no centro. É a combinação perfeita para brilhar na arena. Mas, ó, também tem grafismo que representa um outro quadrilátero. Esse daí, ó, tô vendo aí? Esse grafismo é diferente, hein? Ele é muito especial. Sabe como é que chama? Trapézio. Diferente dos paralelogramos, o trapézio tem uma característica que chama atenção. Ele possui apenas um par de lados opostos, paralelos, chamado de bases. Perceba, tem uma base maior e outra menor. Enquanto as bases seguem na mesma direção, bem alinhadinhas, os outros 2 lados não são paralelos. Se a gente esticar esses lados, eles acabam se encontrando em algum ponto fora da figura. É isso que dá ao trapézio um formato único
e cheio de estilo nos grafismos. Eita, Pimpolhos! Nosso festival está chegando ao fim, mas antes de encerrar, bora fazer aquela apuração final, só que agora no ritmo do festival. Hoje a gente deu um show no mundo das formas. Começamos relembrando o que é um polígono e logo encontramos os quadriláteros, com seus 4 lados e 4 vértices. No meio desse grupo, conhecemos 2 que são destaque no bubódromo: os paralelogramos, como retângulo, losango e o quadrado, com 2 pares de lados paralelos, e o trapézio, com só um par de lados paralelos. Agora que o estudo ficou caprichoso e o conhecimento está garantido, tá na hora da gente entrar em outra arena. Bora testar esse conhecimento com uma questão modelo caprichosa, Pimpolhos! Durante o Festival Folclórico de Parintins, os figuranistas do boi caprichoso prepararam adereço para os artistas. Um dos adereços tinha o formato de uma figura com 4 lados, sendo que os lados opostos eram paralelos e todos os ângulos eram retos. Com base nisso, podemos afirmar que o adereço tem o formato de um... Aí nós temos a letra A, B, C e a atrasada letra D, Pimpolho! Vamos descobrir? Então, ó, foco na telinha e olho no carequinha, que tudo vai ficar chuchu beleza. Porque para resolvermos essa questão, precisamos observar as características apresentadas no enunciado. Vocês anotaram? Se anotou, fala o seguinte, ó. Primeiro, o enunciado fala de um adereço com 4 lados. Isso já nos dá uma pista, não é verdade? Estamos falando de um quadrilátero, viu? Com a matemática docinha. Depois, ele diz que os lados opostos são paralelos, ou seja, andam na mesma direção e nunca se encontram. Além disso, fala que todos os ângulos são retos, ou seja, medem 90 graus. Dentre os quadriláteros descritos nas alternativas, o retângulo é o único que possui exatamente essas propriedades, pois nós temos 4 lados, sendo os lados opostos paralelos iguais e ângulos internos retos de 90 graus. Assim, podemos concluir que o adereço tem o formato de um retângulo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Ficou baixo. Ó, quando a resposta é C, você já sabe, né? Prepara a garganta e solta um gritão. C de carequinha. Isso mesmo, Pimpolhos. Ó, agora que a gente já aqueceu, bora entrar no ritmo do vamos praticar e resolver mais desafios no compasso do saber. Como é que é mesmo? 2 para cá, 2 para lá. Eu acho que é isso. Vem comigo, Pimpolhos. Fala, gente do bem! Vamos para mais uma dica? Olha só, para identificar os quadriláteros, observe como os lados estão posicionados. Eles podem ser paralelos quando nunca se cruzam, concorrentes quando se encontram em um ponto, ou perpendiculares quando formam um ângulo reto. Com isso em mente, lembre-se, se os lados opostos são paralelos, estamos falando dos paralelogramos, como o quadrado, o retângulo e o losango. Mas, se apenas um par de lados é paralelo, então estamos falando de trapézio, gente boa. Gostou da dica? É isso aí, até a próxima! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos lá, Pimpolho, e olha essa questão. Durante a confecção de uma alegoria do boi garantido, a equipe responsável utilizou diferentes moldes geométricos.
Um dos moldes em destaque tinha 2 pares de lados paralelos, mas nenhum ângulo reto. Além disso, os seus lados opostos tinham o mesmo comprimento. Bom, com base nessas características, o molde utilizado representa qual figura geométrica? A letra A já respondeu, mas a B discordou, depois a C e, por último, atrasada, a letra D. E aí, qual falou a verdade? Vamos descobrir? Mas agora eu vou chamar o meu amigo cronômetro, mas calma, que eu vou chamar ele agora no batuque da marujada. Pode entrar, cronômetro! Vamos garantir o sucesso do conhecimento resolvendo essa questão, pimpolhos. É com vocês! Botei pimpolhos aqui também no mesmo ritmo, porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características do molde apresentado no enunciado. O enunciado diz que o molde possui, vamos lá, 2 pares de lados paralelos. Quando uma figura tem 2 pares de lados paralelos, ela faz parte de um grupo chamado de paralelogramos, isso mesmo, que inclui o losango, o retângulo e o quadrado. Além disso, os seus lados opostos têm o mesmo comprimento, o que reduz as nossas opções. Agora ficou o quadrado ou o losango. E, por fim, nenhum ângulo reto. Ficou docinho, docinho, hein? É igual açúcar no mamão, ó. Com base nessas características, um único quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, lados opostos com a mesma medida e não possui ângulos retos, é ele, só pode ser ele. É o losango, que legal, hein? Que docinha, a matemática é linda. Portanto, o molde descrito representa um losango. Assim, a alternativa correta é ela. Marca para mim, letra B. É isso aí, tá legal? Então vem comigo, que tem mais questões. Olha essa questão. Durante os preparativos do Festival Folclórico de Parintins, a equipe do Boi Caprichoso criou 2 grandes enfeites em tons de azul, claro, né? Cada um com o formato de um quadrilátero diferente. Observe suas características. O quadrilátero A tem apenas um par de lados paralelos. O quadrilátero B possui 2 pares de lados paralelos e todos os lados com a mesma medida, mas não possui ângulos retos. Com base nessa característica, qual é a classificação correta de cada quadrilátero? A letra A, apressada, já respondeu, mas a B discordou, vem a letra C discordando e atrasada por último, letra D. E aí, qual é a letra que está correta? Bom, pimpolhos, entre bordados e toadas, que entre agora o cronômetro. Vamos pensar com capricho que a resposta será garantida, pimpolhos. Eu volto já.
Ó, já voltei! Voltei de maneira caprichosa e garantida e vamos resolver essa questão, porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características apresentadas no enunciado sobre cada um dos quadriláteros. O quadrilátero A é descrito como tendo apenas um par de lados paralelos. Dentre os possíveis quadriláteros, o único que possui essa característica é o trapézio. Bom, dessa forma, o quadrilátero A, já sabemos, né? É um trapézio, isso mesmo. Por outro lado, o quadrilátero B possui dois pares de lados paralelos e todos os lados com a mesma medida, mas não possui ângulos retos. O quadrilátero que corresponde a essas características é quem? É a nossa pipa no ar, é um losango, isso mesmo, dois pares de lados paralelos e com a mesma medida e não possui ângulos internos retos, ou seja, 90 graus. Portanto, a classificação correta é quadrilátero A, trapézio, quadrilátero B, losango e a alternativa correta é ela, a primeira, letra A. Marca aí para mim. Bacana, hein? Bem divertido? Docinho, docinho, igual açúcar no mamão? Então vem comigo, que tem muita diversão. Durante a criação dos cenários do Festival de Parintins, os artesãos precisaram montar a estrutura de um grande portal de entrada. Bom, o desenho do portal foi baseado em uma figura geométrica que tem dois pares de lados paralelos, ângulos não retos, os lados opostos possuem a mesma medida. Com base nessas informações, qual foi o formato geométrico utilizado para o portal? A letra A já respondeu, sempre, primeiro ali, né? A B discordou, a C também, e lá vem ela, atrasada, a letra D. E aí, qual é a correta? Bom, para finalizar, com os pimpolhos vibrando na arquibancada e soltando um cabelo ao ar, vou trazer ele, o único que marca o tempo correto, nosso cronômetro, que dê partida e eu volto já para conferir sua alternativa. Ó, já voltei! E vamos resolver, porque para resolver essa questão, precisamos analisar, mas com muita atenção, as características da figura geométrica usada como base para o desenho do portal. Essa figura possui dois pares de lados paralelos. Também tem ângulos não retos, ou seja, diferente de 90 graus. E os lados opostos possuem a mesma medida. Ao observar as alternativas, todas são quadriláteros, ou seja, figuras com 4 lados. Com as características dadas, podemos analisar qual desses quadriláteros se encaixa perfeitamente na descrição do portal. O trapézio, nosso amigo trapézio, possui apenas um par de lados paralelos, não é verdade? O que não corresponde à descrição que estamos procurando. Então vamos lá. No caso do retângulo, seus ângulos são todos retos. Então também não é uma possibilidade. Mas calma, Pimpolho, vamos lá. Ó. E o losango? O losango possui todos os lados com a mesma medida, mas a figura descrita tem apenas
os lados opostos iguais. Eita, eita, eita. E aí? Vamos lá, Pimpolho, foco na telinha. Olha aqui no carequinha. Logo, o paralelogramo é o único que possui exatamente essas características, essas propriedades. Lados paralelos, ângulos internos diferentes de 90 graus e somente os lados opostos com a mesma medida. Portanto, o desenho no portal terá o formato de um paralelogramo. Assim, a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A aí, Pimpolhos. Que bacana, hein? Fala pra mim, não é divertido a matemática? É mais divertido do que dançar boi bumbá. Eu acho que tem gente que vai discordar, mas eu concordo. E sabe o que é melhor ainda? Que essa diversão pode continuar aí na sua casa, isso mesmo. Escolhe aí o seu boi favorito e chama ele para se divertir com a matemática. Eu vou ficar aqui com o meu boi favorito, esperando você na nossa próxima aula. Até lá, hein? Fui!